Transformar uma doença delicada como o Alzheimer em um espetáculo infantil lúdico, sensível e poético. Esse é o ponto de partida de Sabores Esquecidos, peça teatral voltada para crianças de 6 a 9 anos e suas famílias. O espetáculo estreia no dia 30 de agosto no Céu das Artes, de Santa Bárbara do Oeste, com duas sessões gratuitas, às 15 horas e às 17 horas, e acessibilidade em Libras. O roteirista e diretor Felipe Damasi explica como surgiu a ideia para a montagem. Eu gosto muito de trabalhar com temáticas que ninguém nunca fala. Então, nesse mesmo ano, a gente estreou em fevereiro um curta-metragem chamado Todos por Um, pela Lei de Incentivo Paulo Gustavo, e era um filme que falava sobre trabalho infantil. E a gente utilizava atores mirins para falar sobre isso, e era uma temática lúdica, de super-herói e tudo mais. E aí, quando eu comecei a pensar no próximo projeto, me veio a temática do Alzheimer, que é uma temática que ninguém nunca fala, e a maioria das famílias brasileiras já passou por alguma situação com algum ente, no caso de Alzheimer. Tanto é que o nosso grupo é formado por 5 pessoas e 3 pessoas do grupo têm parentes que já tiveram Alzheimer. A peça acompanha a história de Pedro, um menino que trabalha com sua avó, Dona Lúcia, em uma sorveteria mágica. Aos poucos, ele percebe que a avó está começando a esquecer coisas importantes, inclusive momentos que viveram juntos. Com a ajuda de amigos e brinquedos esquecidos, Pedro embarca em uma jornada para tentar congelar o tempo e preservar suas lembranças. Ao longo da trama, ele aprende que as memórias, como sorvetes, se derretem se não forem apreciadas a tempo. A gente começou a pesquisar e a gente viu que é, 1,2 milhão da população brasileira tem Alzheimer. E isso a cada ano 100 mil pessoas têm, enfim, então é uma coisa muito muito comum e que ninguém nunca fala. Eu comecei a pensar, como é que uma criança vai entender o que é isso, né? É um assunto muito delicado, então o ponto de partida foi esse, assim, desse questionamento. Como que a gente explica isso para uma criança? Essa temática é tão sensível, tão delicada. E aí a gente começou a pensar no que era memória, né? E a gente começou a trazer coisas que se assemelham à rotina de uma criança. Então, a gente usou como ponto principal, assim, a memória gustativa, que é a memória que a gente tem das comidas, né? Todo mundo fala, ai, nossa, isso tem sabor da minha infância, isso tem sabor. Então, por isso que chama Sabores Esquecidos. E a gente usou como elemento principal, como sigma, o sorvete, que também dá para fazer, né, esse comparativo, que o sorvete derrete. E as memórias são como sorvete também. A gente tem que aproveitar antes que elas derretam e a vida passa. Além do enredo sensível, o espetáculo utiliza figurinos e cenários coloridos, efeitos visuais, humor e interação com o público infantil. Ao final da apresentação, as crianças são convidadas a compartilhar suas próprias memórias, conectando-se de maneira afetiva com a história contada. Primeiro, a gente fez muita pesquisa para saber de fato quanto tempo a concentração da criança dura, né? Eu sou professor de teatro infantil também, então tenho essa experiência na sala de aula, mas a gente também foi buscar em artigos e tudo mais, e a gente viu ali que era a base em 40, 45 minutos, então a gente fez um espetáculo também com esse tempo, né? Para a gente ter a atenção das crianças 100% do tempo, e a gente utiliza muitos estímulos também, então ele é um espetáculo de teatro musical. O que é teatro musical? Não é só fala. Então, a gente tá falando e de repente começa uma música, e os personagens começam a cantar, e começa uma coreografia e tudo isso é cena, né? Então, eu costumo dizer que a música, ela começa quando o texto não é o suficiente. Eu não consigo mais falar, eu preciso cantar, porque aquele momento é, eu preciso extravasar. O espetáculo é gratuito e conta com acessibilidade em Libras, garantindo que crianças surdas e suas famílias também possam participar plenamente da experiência. A gente fez muitas pesquisas também de como abordar isso. A gente contou com pedagogos, né? Porque a gente está tratando disso aqui para criança. Então, como que a gente também
cria uma linguagem acessível e fácil que as crianças consigam entender. Então a gente contou com a ajuda de muitos pedagogos que validaram e avaliaram o espetáculo e muitos psicólogos também, psicólogos infantis, psicopedagogos, que também validaram e avaliaram no que a gente podia melhorar, no que a gente podia enriquecer mais da obra, né? São 4 personagens, mas a nossa equipe é formada por 7 pessoas, que aí tem contra-regra, as músicas são tocadas ao vivo, então a gente também tem um pianista que vai estar lá tocando as músicas, são cantadas ao vivo também. Então o nosso elenco, né, os nossos atores são 4 atores, 4 personagens, mas tem uma equipe gigantesca por trás. Para levantar esse espetáculo foram mais de 20 profissionais envolvidos, desde costureira até cenógrafo, até psicólogo que validou, até design que fez as artes. Então, muita gente trabalhando por trás. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia.